Em um mundo onde a cura e o conforto nem sempre vêm de medicamentos, a Associação Patas Terapeutas se destaca. Uma organização não governamental e sem fins lucrativos, ela carrega uma missão simples, mas profundamente transformadora: levar o poder incondicional do afeto animal por vários lugares. Mais do que apenas uma visita, a associação promove a terapia e atividades assistidas por animais. São cães, gatos e até mesmo bichos silvestres e exóticos, todos acompanhados de seus dedicados tutores, cruzando as portas de hospitais, residenciais de idosos e abrigos de crianças. É o que aponta Silvana Fideli Prado, fundadora e presidente da Patas Terapeutas. Eu enxergo a evolução dos pacientes de uma maneira assim imediata, porque na hora que um animal entra dentro de uma UTI, de um hospital ou de um morador, né, de um residente, você vê assim que muda o ambiente, eles começam a sorrir, achar que a vida é melhor, porque o animal ele faz isso mesmo, esse resgate, as lembranças afetivas. Nesses 22 anos que eu trabalho com serviços assistidos por animais, é recompensador todos os dias, porque todos os dias você vê um efeito dessa convivência de uma maneira imediata com os pacientes, com as pessoas que entram em contato. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de trabalhar. Eu acredito que a única coisa que o animal pode fazer, que nós não fazemos, nós humanos não fazemos, é não julgar. O animal não julga, independente de como você esteja. Isso é um crédito maravilhoso neles. Às vezes a pessoa está ali se sentindo um pó, né? Acabada. De repente você põe um animal ali do lado dela, que interage com esse animal, ela pode abraçar, pode beijar, e ele corresponde a tudo isso. A pessoa e começa a falar dela, é muito mais rápido. No Hospital Santa Mônica, em São Paulo, o tratamento de pacientes psiquiátricos ganha uma abordagem única e acolhedora. O psicanalista Vinícius Fava Ribeiro tem uma parceira de trabalho que não fala, mas ouve e acalma: a sua cachorrinha Romã. A presença do animal quebra o gelo, cria um ambiente mais seguro para os pacientes e ajuda a reduzir a ansiedade, facilitando o diálogo e o processo de cura. Hoje em dia, tem muito pouco dentro da psicanálise o estudo desta interação. Mas esses estudos que existem, eles vão falar muito de onde o cão, principalmente, ele acaba sendo o que a gente chama de um objeto narcísico. Por quê? Porque ele investe na gente. Então, aquele momento que você chega em casa e o cão te recebe muito bem, feliz, é uma forma de satisfação que eu tenho. Por isso que ele investe em mim e eu fico satisfeito que ele está me recebendo. Então, o cão pode ser esse objeto. O cão ele pode ser um objeto de projeção, onde, por exemplo, aqui no Hospital Santa Mônica eu tenho um paciente que está desorganizado. E aí este paciente, ele vai falar que a Romã está muito brava hoje, sendo que a Romã está super calma e tranquila. Então ele projeta no animal de estimação, no cão, coterapeuta no caso, né, aquele estado que ele está para poder falar sobre isso. Então para ele vai ser muito difícil falar que ele está bravo, que ele está agressivo. Mas ele pode falar que a Romã está brava e agressiva e decorrer sobre a Romã. E eu, como profissional, que entendo essas dinâmicas, sei que ele está falando dele e vou fazer uma condução desta fala. Mas já aconteceu casos de eu estar realizando um grupo aqui no Hospital Santa Mônica e um paciente, na fala do grupo, ficar mais entristecido. E a minha cachorra se direcionar a esse paciente. Isso faz uma intervenção para aquele paciente. E ele se sente reconhecido dentro daquele sentimento que ele está tendo, né? Então, e ele fica muito grato e reconhecido grato pela presença da cachorra e reconhecido em sua tristeza. Então a cachorra dá um certo apoio ao paciente naquele momento que o grupo ou o profissional não pode. E isso depois, lógico, é observado por mim
e eu retomo isso para entender o que aconteceu com aquele paciente e como ele se sentiu quando a cachorra foi lá e acolheu ele. Eu vou dar alguns exemplos que eu já percebi aqui nesses 8 anos trabalhando no Hospital Santa Mônica. Um deles é pacientes depressivos que internam por uma crise de depressão e que tem ali, num prazo de 3, 4 meses, a perda do seu animal de estimação. E quando vem o cachorro, acabam se emocionando e retomando esta lembrança. E é interessante que muitas vezes eles não fazem esta referência, mas a gente sabe que o luto por um animal de estimação muitas vezes não é reconhecido. E isso para um paciente que já tem a depressão pode sim desencadear uma crise depressiva. Um luto não reconhecido, né? Luto e tristeza fazem parte da vida, mas para um paciente que é depressivo e não tem essa tristeza reconhecida pela perda do seu animal, isso pode gerar uma crise. E um outro caso foi, aqui também no Hospital Santa Mônica, uma paciente psicótica, então que ela tinha perdido o contato com a realidade, né? O psicótico ele cria um outro mundo ali, ou dentro desse mundo ele cria algumas coisas de perseguição, algumas outras coisas, que ao contato com o cachorro começou, isso já aconteceu mais de uma vez, começou a ter momentos de integração à realidade. E uma paciente em específica foi muito interessante que na semana seguinte, quando eu retornei, e eu notei que naquele momento ela estava tendo isso, quando eu retorno, ela cita no grupo que foi a partir da interação com a cachorra que ela percebeu que ela fazia essa transição entre a realidade e o estado psicótico. E a partir disso ela começou a se organizar melhor e auxiliou ela a sair desse estado. É que hoje a gente tem um movimento muito grande da presença dos cães nas questões de saúde mental. Principalmente, a Romã é um cão coterapeuta, então ela é minha e me acompanha nos meus atendimentos. O cão ele tem que ser preparado para isso. E o profissional também. Não é simplesmente pegar o cachorro, levar e esperar que uma mágica aconteça. Isso não é mágico, isso é ciência, isso é estudo. A gente já tem diversas publicações científicas, cursos hoje no Brasil sobre isso. Então que o profissional se prepare para isso e prepare o seu animal. E um outro cuidado que existe hoje são os cães de suporte emocional. Que são aqueles cães que são treinados para as pessoas que precisam de um cão como suporte. O seu pet, ele não é um cão de suporte emocional, por mais que ele te faça bem. Ele precisa ser treinado. Um cão de suporte emocional, ele vai fazer um processo ele faz um processo como se fosse um cão guia. Só que em vez dele conduzir o deficiente visual no dia a dia, ele vai dar suporte às suas questões de saúde mental no seu dia a dia. Então ele precisa ter um treinamento, ele precisa ser muito bem socializado e saber circular nos ambientes. Não é qualquer animal, ele precisa de um treinamento para que isso aconteça. A gente vê pets incríveis, né? Mas que isso, não tem o perfil para esse trabalho. É um trabalho muito sério, é um trabalho muito difícil, é desafiador, né? Por quê? Justamente porque a gente está em outros países, as pessoas têm mais, como eu vou dizer, elas não são tão invasivas na interação com pessoas e com animais. Agora aqui nós somos, né? Então pensa que é um animal que tem que dar conta disso, tem que dar conta. Se você trabalha no hospital, de um carrinho grande que passou, entrar num quarto e não roubar a comida do café que está ali, ou não ficar pedindo a comida ao invés de interagir, saber subir numa cama sem pisar ou invadir demais o espaço do paciente que está acamado. São coisas que parecem simples, mas não são. Isso não está no dia a dia deles, né? Então a gente prepara, mas precisa gostar disso, né? Precisa que a interação com aquele humano seja mais prazerosa do que a comida, do que o brinquedo que está ali chamando a atenção. Então, são todas essas características que a gente avalia antes de colocar o animal nesse setting. Uma das coisas que a gente entende que não é só porque é fofinho. Uma interação positiva com o cão, ela libera uma porção de substâncias que estão relacionadas à sensação de bem-estar. E
depois de 5 a 15 minutos de interação positiva, também, principalmente a ocitocina, que é ela que traz essa sensação de relaxamento, de vínculo, né, afetivo. Por isso que a gente tem todas essas alterações que a gente chama de fisiológicas. Tem gente que fala assim, cachorro ajuda na depressão, na ansiedade. Na verdade, é a interação positiva. A gente tem cães sendo utilizados em tribunais, por exemplo, ajudando crianças que sofreram violência. A gente tem um cão ali para dar um suporte, uma escuta sem julgamento. Pensa que o cachorro não faz uma cara feia quando você está falando alguma coisa. E se ele de fato foi selecionado e treinado para aquilo, outro benefício que a gente tem é, na nossa relação, a gente entendeu que eles tinham a função de alertar o perigo, certo? Agora, se eu tenho um cão tranquilo, eu vou sentir o quê? Que eu tô segura. Então, é algo muito comum que a gente vê. Uma criança que se sentiu mais tranquila, que ficou ali fazendo um carinho e relaxou porque eu tenho um cão tranquilo ali naquele setting. Ou se eu tenho que falar o que aconteceu, ao invés de falar para o adulto, a gente já ouviu vários projetos assim, ele conta para o cachorro o que aconteceu.